Hoje a gente está aqui em Cachoeirinha, no centro de distribuição da Ramos e Copini, com o chefão da máfia, o Flávio, aí falando um pouquinho para nós como é que é essa empresa que já está aí no mercado há 34 anos e vem fazendo a diferença no setor automotivo. Flávio, eu queria que tu falasse aqui para nosso público, os nossos amigos reparadores aí que estão, para tentar conhecer um pouco dessa história, entender quem é a Ramos e Copini, quem é o Flávio. Conta para nós aí. Muito bem, Karen, uma alegria te receber aqui nessa manhã deliciosa, né? Coisa bem boa. Bom, me chamo Flávio Ramos, eu sou proprietário, sou fundador da empresa. A minha empresa que tem 34 anos, e ela nasceu lá na cidade de Sibiri. Bem pertinho. 430 quilômetros daqui. E a nossa história sempre foi uma história com foco bastante grande no nosso principal cliente, que é o reparador. Nós, mecânicos, que estamos na linha de frente ali, né? Sim. A gente abriu a empresa em 1990 e olha só, Karen, o que a gente fez na primeira semana? A gente abriu a empresa e o que a gente fez na primeira semana? A gente encheu uma Kombi de mercadoria, uma Kombi ano 74, não vou esquecer, lembro da cor, era bege, lembro de tudo. A gente fez prateleiras dentro dela, encheu ela de peças e saiu fazer o quê? Vender para o reparador. Nós desde cedo a gente teve esse objetivo de ser uma solução, de vender conveniência, de ajudar, de estar próximo, de contribuir, de ser uma solução para o reparador. Então a gente saía na região para lugares onde ninguém ia. Imagina, se hoje às vezes é difícil a gente sair atrás de peça e coisa, agora tu vê essa disponibilidade de uma empresa e até a gente, nós mecânicos, para a gente conseguir ter essa agilidade na hora de atender o cliente. Imagina, porque a maioria das oficinas, eu penso, hoje às vezes é difícil, a gente tem que ter um estoquezinho para atender o nosso cliente, mas imagina isso há anos atrás, como é que fazia? Há 34 anos atrás não tinha opção. Claro, havia uma quantidade menor de exigência de ter peça, até porque a quantidade de veículos era bem menor há 30 anos atrás. Então o reparador fazia um estoque dos principais itens. Era muito fácil saber o que ia se vender, né? Hoje em dia não. E também a gente foi se atualizando e mudando. A gente teve uma Kombi, depois a gente teve um caminhãozinho a Grale, depois a gente teve até um caminhão, um Volks, tivemos até um ônibus. Olha que de entrega. E depois nós mudamos para caminhoneta, uma agilidade maior. Depois a gente entendeu que a gente precisava fazer uma expansão e abrimos unidades. O que o pessoal talvez não saiba é que a Ramos e Copini já teve 14 unidades. Até porque eu comecei com uma sócia e depois, 5 anos depois, entrou outro sócio e há pouco tempo atrás esses sócios foram fazer outros negócios. Por isso que a empresa tem a estrutura que tem, né, hoje em dia. Mas o que é interessante, que a gente falava da questão da mudança de necessidade de cultura e a nossa atualização com isso. Então a gente acompanhou todo esse mercado. Quando o reparador não tinha muita opção e precisava constituir um estoque regulador, a gente estávamos próximo deles para trazer isso, essa facilidade. A gente levava as peças até eles. É pensando no público que está ali precisando, né? Isso é ser uma empresa visionária, né? E que ela não vai, só eu quero crescer, mas eu entendo que o meu cliente ele precisa crescer junto comigo. E isso que é o bacana de ver, que tem coração nessa empresa, não é só um CNPJ que não quer saber qual é a situação e o que o cliente está precisando naquele momento, até para não ter vamos dizer, um rombo na parte da gestão, né? Porque tem um monte de peça parada. Poxa, eu tenho a Ramos que está ali se preocupando e eu não precisar ter um estoque tão grande, sim trabalhar com o meu estoque. E daí, de repente, como é que veio nesse meio tempo todo aí, Flávio, a questão de esses sonhos, de repente, vir para a região metropolitana? Porque vocês eram do interior, né? Vocês eram muito forte no interior, com 14 lojas, tu disse. E daí, como é que veio essa transição? Como é que aconteceu tudo isso? Interessante. Quando a gente acompanhando o mercado, então, nós tínhamos essa questão da pronta entrega, depois nós abrimos, entendemos que nós precisávamos estar mais próximos do cliente com loja, e a gente fez isso. E depois a gente entendeu, porque à medida que o mercado foi mudando, a gente também foi mudando. Também fomos nos atualizando, com muita vontade, com muita coragem, com muita disposição, acompanhando o mercado. E logo, é óbvio, é visto que hoje não tem mais necessidade do reparador ter um estoque. Precisa ter uma entrega rápida, uma entrega eficiente. E a gente precisava estar mais próximo desses mercados. Então a gente fez essas mudanças durante esse tempo, para estar sempre atualizado e sempre sendo uma solução. Mas,
depois que a gente fez essa consolidação da sociedade, eu tive mais autonomia, mais liberdade para realizar um sonho, cara. Porque o que é importante? O sonho é a execução. O sonho é a execução. Isso é o mais importante. Então a gente tinha o sonho de estar aqui na região metropolitana, que é o maior mercado, que é onde as coisas acontecem, né? Mas para a gente vir para cá, precisava muita coragem, muita disposição, muita vontade. E aconteceu coisas fantásticas quando eu tomei a decisão de vir. Por exemplo, que eu já contei para ti, a inteligência da empresa, as pessoas mais importantes dentro. É isso que é bacana, a gente não tem noção, a equipe toda veio lá de... É Frederico? Frederico, eles falam onde era a matriz. O pessoal todo veio de lá engajado para fazer isso aqui de fato acontecer. Eu sou suspeita porque eu acompanhei desde o início a história deles e eu acho muito legal. Todo esse empenho, a gente conversa com o pessoal das vendas, o pessoal do financeiro, o pessoal que cuida do estoque, é um brilho no olhar. A gente consegue ver esse engajamento, essa troca de cada um dos funcionários, colaboradores que estão engajados para que isso aconteça. Perfeito. E a nossa alegria é que nós somos muito bem recebidos aqui. E como nada acontece por acaso, o local onde a gente escolheu, a cidade de Cachoeirinha, grudadinho em Canoas, grudado em Gravataí, pertinho de Porto Alegre, com uma logística fantástica a gente tem aqui de sair, receber mercadoria e despachar mercadoria, e entregar mercadoria, porque hoje o que a gente realmente fornece é uma conveniência, é uma solução. A gente se preocupa muito com o atendimento, com a entrega rápida, porque a gente sabe da urgência do levar-cara, o carro está parado, o mecânico está parado, tudo isso tem um custo para a oficina. Então, se nós, nesses 34 anos, sempre tivemos como nosso cliente foco a oficina mecânica, cara, nós mais do que ninguém a gente sabe atender esse cliente. A gente diz sempre que o core business é aquilo que a gente sabe fazer e a gente ama fazer. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente ama fazer, é atender a oficina mecânica. Ai, que lindo! Fica um pouquinho da história aqui da Ramos e Copini. Eu espero que, se tu não conhece ainda, entre em contato com o pessoal, vem conhecer um pouquinho mais dessa história, esteja junto com a gente nesse time de mecânicos que estão cada vez mais crescendo mais, e por trás dessa grande empresa aí tem pessoas que estão engajadas para fazer com que isso aconteça aí no chão da tua oficina. Obrigada, Flávio, pela disponibilidade de poder falar um pouquinho da tua história. Obrigado, Karen. Uma alegria te receber aqui. Ai, Você trazer a tua alegria, a tua vontade e a tua inteligência para estar junto com a gente nos engrandece bastante. Ai, coisa minha. Semelhante atrai semelhante, que nem dizem, né? Com certeza. Vontade atrai vontade. Sempre. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até mais.